Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais um vídeo para o canal Prioridade da Vida. Hoje eu gostaria de estar falando sobre a pessoa de Melquisedeque, que se encontra no livro de Gênesis, no seu capítulo 14, a partir do verso 18. Vai compreender um pouco sobre a pessoa hoje de Melquisedeque, este homem que abençoou Abraão. Melquisedeque era maior do que Abraão, porque a Bíblia diz que aquele que abençoa, aquele que dá dízimo, ele dá dízimo sempre ao maior. Então, Melquisedeque era melhor do que Abraão. Qual era o ministério de Melquisedeque? Qual era a função do sacerdote de Melquisedeque? A gente vai compreender isso hoje. Fique comigo aí. Vamos lá. Gênesis 14, versículo 18, que diz assim, Melquisedeque abençoa Abraão. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Este era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse: Bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, possuidor do céu e da terra. Verso 20. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe dízimo de tudo. Verso 21. E o rei de Sodoma disse a Abraão: Dai-me as almas e as fazendas, toma para ti. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levanta-te-ei minha mão ao Senhor, Deus Altíssimo, possuidor do céu e da terra, e juro que desde um fio até a correia do sapato não tomarei coisa alguma, de modo que é teu, para que não diga: eu enriqueci Abraão, salvo tão somente até aqui. Amém, igreja? Então nós vimos aqui, história bem conhecida, só fazer aqui uma pequena introdução, que diz aqui que Abraão, quando ele soube que Ló, Sodoma, ela tinha sido destruída, ela tinha sido ali invadida por outros reis, e a Bíblia diz que Abraão, Ló, juntamente com o rei de Sodoma e outros reis, eles foram presos, foi levado a cativo, sobre o comando desses homens, desses reis. Então Abraão, ele junta os seus homens e vai de encontro a Sodoma para quê? Para libertar o seu primo Ló. Mas só para nós entender, então a Bíblia fala que neste encontro que Abraão teve com o rei de Sodoma e Ló, quando ali ele liberta eles do cativo, a Bíblia diz que aparece esse homem chamado Melquisedeque, E a Bíblia diz que esse Melquisedeque, ele vem até Abraão, Ele aparece neste momento e a Bíblia fala que Abraão lhe dá dízimo, E esse Melquisedeque abençoa Abraão. Então esse Melquisedeque era maior do que Abraão. Então nós começamos a entender. Agora uma pergunta nós vamos fazer. Quem foi Melquisedeque? Melquisedeque era um título que quer dizer rei de Salém, que diz também rei de paz, quer dizer rei de Salém, rei de Salém. Salém é o nome antigo era o nome antigo de Jerusalém. Então Salém na antiguidade era o nome antigo de Jerusalém. Então esse Melquisedeque era rei de Salém, que Salém quer dizer também rei de paz. E esse Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo, o primeiro sacerdote da Bíblia. Além de sacerdote, ele era rei, Primeiro sacerdote da Bíblia. Sacerdote e rei, e também quer dizer rei de paz. Louvado seja Deus. Então, esse Melquisedeque era rei de Salém e sacerdote também de Salém, que Salém quer dizer Jerusalém. Era o nome antigo para Jerusalém, Salém. Amém? E aí, tudo bem? Então, vamos lá. Então, nós começamos a entender que esse Melquisedeque, ele não aparece pela acaso, Nós vimos que no livro de Salmos 110, no seu capítulo 4, vai falar, só para a gente entrar no contexto, fala assim, jurou o Senhor e não se arrependeu, tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o sacerdócio de Melquisedeque era um sacerdócio eterno, sacerdote eterno. Então, se é eterno, é maior do que o sacerdote arônico. Então, nós vimos que o sacerdote arônico, ele era somente uma ponte, ou ele era temporário, mas o sacerdote Melquisedeque não, ele era eterno. Então, esse Melquisedeque, ele é um símbolo
é a tipologia de Cristo que havia de vir. Então, segundo o sacerdócio de Melquisedeque, tu serás sacerdote eterno, simbolizando a pessoa de Cristo, simbolizando o sacerdote de Cristo. Então, nós começamos a entender, e agora nós vamos compreender mais algumas coisas, que diz assim, ó. Agora nós vamos entender o que significa o nome Melquisedeque. Nós sabemos que Melquisedeque é rei de Salém, né? E rei também de paz, que Salém quer dizer paz, né? E Salém também era o nome usado para Jerusalém hoje em dia, que hoje em dia é Jerusalém. Naquela época, no Antigo Testamento, era Salém, e Salém quer dizer paz. Então ele era rei, né? Sacerdote, e também simbolizava rei de paz. Vamos lá. Significado do nome Melquisedeque. Melquisedeque quer dizer rei de justiça, o meu rei é justo, ou aquele que é justo diante de Deus. Então, nós vimos essas características no sacerdócio de Melquisedeque. Agora nós vamos entender que lá no Antigo e no Novo Testamento vai falar do sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, que nós vimos aqui no Salmo 10, Salmo 110, no verso 4. Então nós entendemos que o sacerdócio de Melquisedeque é um sacerdócio eterno, é a tipologia de Cristo, é um sacerdócio típico de Cristo, simbólico de Cristo, né? Sacerdótico para sempre, porque o sacerdócio de Arão, né, ele foi temporário. Agora, se nós começar a compreender, entrar mais no profundo, nós vamos entender que até mesmo o sacerdócio arônico, né, deu dízimo ao sacerdócio de Melquisedeque, porque o sacerdote de Melquisedeque estava acima, era maior, entende? Entenda comigo, porque Abraão deu dízimo ao sacerdócio a Melquisedeque. Então, o sacerdócio de Arão, sacerdócio arônico, ele veio da onde? Veio da linhagem de Abraão, lá na frente. Então, nós vamos começar que até mesmo o sacerdócio de Arão deu dízimo a Melquisedeque, um sacerdócio superior. E a Bíblia vai dizer lá no livro de Hebreu, no seu capítulo 7, 8 e 9, vai falar ali sobre o sacerdócio de Melquisedeque, né? Tipologizando ali o sacerdote de Cristo, o sumo sacerdote para sempre. Porque a Bíblia diz, meus irmãos, que o sacerdote de Arão era temporário, porque ele se sacrificava, né, ao cordeiro ali pelo pecado do povo, mas era repentino. Todo ano tinha que continuar fazendo aquele sacrifício. Mas o sacerdócio de Cristo, ele foi diferente. Ele foi um sacerdócio permanente. Uma vez ele se sacrificou a si mesmo como ovelha, o próprio Cristo ele foi sacerdote, ele foi cordeiro, né? Então nós vimos que ele uma vez ele sacrificou, ele foi oferta para o pecado da humanidade. E foi o suficiente, sacerdote perfeito, imaculado e santo. Então nós vimos que a característica do sacerdote de Melquisedeque traz essa característica do sacerdote de Cristo. Quando nós vamos buscar os entendimentos da palavra, nós vimos que ele era, no Melquisedeque quer dizer justo, né? O rei justo, o meu rei é justo, ou aquele que é justo diante de Deus, certo? Então, quando nós buscamos as características, nós vimos o sacerdote de Cristo no sacerdote de Melquisedeque, entende? Olha só, Salém quer dizer rei, quando nós vimos, Salém quer dizer paz, então Melquisedeque ele era também um rei de paz, né? Esses contextos. E nós vimos que nosso Senhor Jesus Cristo ele era o príncipe da paz. Só fazendo essa ligação, ele era o príncipe da paz, sacerdócio justo, perfeito e santo, né? Então nós vimos que esse paralelo entre o sacerdote de Melquisedeque e o sacerdote de Cristo, em hebreu, ele vai nos dar que o sacerdote de Melquisedeque, segundo a ordem do sacerdote de Melquisedeque, esse sacerdote de Cristo, ele é permanente, ele é perfeito, não precisa mais de outro, vamos dizer assim, não precisa mais de outro sacrifício para que esse sacerdócio continuasse, não, foi perfeito, uma vez ali ele ofertado, né, como o cordeiro, ele cumpriu esse sacerdote, e esse sacerdote continua permanente. Então eu queria trazer somente essas características, e agora a gente vai ler lá em Hebreus,
só para a gente entender essa ligação que o sacerdote de Melquisedeque era simbolizando, era a tipologia do sacerdócio de Cristo. No livro de Hebreus, vai dizer que esse sacerdote de Melquisedeque, diz que esse Melquisedeque, ele não tinha linhagem, não tinha pai, né? Não tinha genealogia, tipo, apareceu do nada e ninguém sabe sua linhagem. Muitos que estudam, vai dizer que o Melquisedeque, ele foi um dos filhos de Noé, que veio ali daquelas pessoas que buscam da linhagem de Sete, que buscaram a Deus. Mas aqui no livro de Hebreu vai dizer que o sacerdote de Melquisedeque, a pessoa de Melquisedeque, ele não tinha linhagem, não tinha pai, não tinha mãe. Então nós vimos que esse Melquisedeque, ele veio simplesmente para isso. Para o quê? Para simbolizar o sacerdote de Cristo, tipologia de Cristo, amém? Olha comigo aqui, Hebreus 7, verso 2, que diz assim, ó: que também Abraão deu dízimo de tudo, primeiramente e por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Então nós vimos aqui que as características do sacerdote Melquisedeque, ele está aqui falando do sacerdote Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça e rei de paz. Versículo 22, 12, vai falar de Lucas, vai falar que Jesus, ele deu pão e vinho. Deu pão e vinho para os discípulos, né? Ali uma cerimônia, o que também aconteceu no sacerdócio de Melquisedeque, né? Ali quando Melquisedeque teve esse encontro com Abraão. A Bíblia diz que Melquisedeque, ele trouxe pão e vinho. Então teve uma cerimônia ali para que isso pudesse acontecer, certo? Olha só. Deixa eu só procurar aqui mesmo. Então, porém, então nós começamos a entender, meus irmãos, que houve aqui uma cerimônia, né? Houve uma cerimônia para que Melquisedeque viesse abençoar a Abraão, né? Houve essa cerimônia, creio eu que simbolicamente uma própria ceia, né? Ali no sacerdote Melquisedeque diz assim, ó: e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era o sacerdote do Deus Altíssimo. Então, Jesus Cristo, ele trouxe o quê? Pão e vinho. A cerimônia que a gente fazemos hoje, tipo aquele que não participa do pão e do vinho, tipo não participa do corpo de Cristo, não tem parte com Cristo. Então nós entendemos que esse sacerdote Melquisedeque, ele é tipologia de Cristo. Amém? Que Deus abençoe e que você possa ter uma boa compreensão. Os meus vídeos, meus irmãos, é coisa rápida, não é muito grande, é só para a gente ter uma compreensão e entender um pouco, amém? Então, Melquisedeque, sacerdote de Melquisedeque é segundo, o sacerdote de Cristo é a segunda ordem de Melquisedeque. Por quê? O sacerdote de Melquisedeque está muito acima do sacerdote arônico, porque é um sacerdote perfeito, justo, um sacerdote perfeito, porque o sacerdote arônico não era perfeito. Então nós vimos que o sacerdote Melquisedeque é superior. O sacerdote Melquisedeque simboliza o sacerdócio de Cristo. É tipologia, bem? Que Deus abençoe. Fique com Deus e mais para frente a gente trazemos mais outros assuntos da Bíblia que possa agregar na nossa vida um bom conhecimento, bem? Que Deus abençoe. Fique com Deus. Em nome de Jesus.